Revelação sobre o Karatê do Shotokai. Capítulo 2. Para desenredar o mundo do Karatê do Shotokai, dividirei esta exploração em várias partes, numerosas partes, na verdade, e é possível que eu me repita às vezes, pois este trabalho se desenrola em inglês, francês, italiano e português, incluindo a variante brasileira, 4 idiomas no total, o que pode às vezes emaranhar minhas repetições. Trabalho ao lado de uma inteligência artificial que tropeça um pouco com minha voz, ao mesmo tempo em que crio filmes e fotografias para acompanhar estas revelações. Para compreender este esforço, é preciso primeiro assimilar certas verdades. Permitam-me começar pelo meu próprio caminho. Iniciei o Karatê há muito tempo, percorrendo o Wado-ryu, a Via da Paz, depois o Shukokai, o Shotokan, por 2 vezes, a capoeira, o Kung Fu Shaolin, o Aikido, o Taido, o Kendo, o Jo, o Bo, o Tonfa, o Nunchaku, a boxe francesa e a boxe inglesa. Este mosaico reflete o percurso de muitos verdadeiros experts que se recusam a se limitar a um único estilo. Eis minha primeira observação. Em segundo lugar, guardei uma vantagem oculta durante quase toda a minha prática, o domínio do japonês. Isso me permitiu acessar conversas entre japoneses que falavam livremente diante de mim, ignorando que eu compreendia tudo. Uma verdadeira fonte de verdades não ditas. Hoje, auxiliado pelas melhores inteligências artificiais, acesso dados que se esclarecem pouco a pouco, realizando um verdadeiro trabalho de detetive. No coração disso está o shikata, não o kata, as formas que vocês conhecem, mas a arte da execução correta, derivada de shiroshimasu, fazer. Ele exige humildade nas artes marciais, ao mesmo tempo em que esconde um ego formidável por baixo. É preciso aceitar que os japoneses alcancem uma maestria quase mística, entrelaçada de enganos e vaidades. Esses padrões se repetem mesmo dentro da Federação Francesa de Karatê Amador, talvez renomeada hoje, pois me afastei desse meio há muito tempo. As absurdidades abundam, mentiras, manipulações, exigindo um exame minucioso através das minhas décadas de experiência, meus encontros pessoais e os relatos dos antigos. Muitos relatos não passam de lendas. Consideremos o mestre Murakami Tetsuji, uma figura luminosa do Shotokai, que chegou à França em 1957 a convite de Henri Plé. A lenda diz que seu contrato o obrigava a introduzir o karatê e aceitar todos os desafios, levando a combates e à traição de Plé, um vigarista consumado. Após 2 anos, Murakami dominou o francês. Percebeu sua exploração tão profundamente que isso se tornou um alerta nas salas de aula japonesas. Cuidado com contratos assinados de olhos fechados na Europa, para não sofrer o destino do caso Plé Murakami. Conta-se que ele teria espancado Plé antes de partir, em meio à fome e a tratamentos odiosos. No entanto, as pesquisas encontram o contrato, mas nenhuma obrigação de combates, nenhum confronto, apenas uma separação amarga. Essa lenda urbana, enraizada na minha cultura pela prática ao lado de mestres como Murakami, dissolve-se sob o exame dos arquivos do Shotokai. Não falarei apenas de Harada e Murakami, mas também de Mitsusuke Harada, de William R. Schneider, o francês, do fundador Egami Shigeru e até de Funakoshi Gichin com seu filho Yoshitaka, cuja influência moldou profundamente a evolução do Shotokai. Uma cisão essencial. Harada Mitsusuke me contou ter estado ao lado de Funakoshi Gichin na assinatura da JKA, opondo-se ferozmente à competição. Após a morte de Funakoshi, ninguém ofereceu um ien para seu funeral. Egami criou uma associação, o Shotokai, cujo primeiro ato foi financiar os ritos, depois desenvolver o karatê sem rivalidade. O Shotokai não é um método rígido. Nele encontram-se variantes duras ou suaves, com estilos muito diversos. Sua essência, recusar a competição, honrar o ensino de Funakoshi. Egami, a autoridade mais antiga, íntimo tanto do pai quanto do filho, conhecia as inovações de Yoshitaka, um karatê baixo, fluido e combativo, contrastando com a forma ereta e rígida do pai. A morte prematura de Yoshitaka deixou Egami como guardião. A saúde frágil de Egami incluiu 2 experiências de quase morte, uma delas com 10 minutos de morte clínica antes de uma ressurreição milagrosa. Essas visões impregnaram sua prática, movimentos amplos expressando a alma e a energia vislumbrada do outro lado.
Em 1965 ou 1966, precisarei da data exata, Murakami, já professor na França há bastante tempo, visitou Egami e caiu de joelhos em admiração, transformando-se completamente. Antigo terceiro dan em Yoseikan Budo flexível, rico em Handori, Kumite, Aikido, Jiu-Jitsu, Kobudo, ele passou para o Shotokai, perdendo muitos alunos nessa mudança. Compreendam bem, o Shotokai não saiu de uma caixa mágica, mas de uma divergência gradual do Shotokan, diferindo no início apenas pela recusa da competição, ligado aos preceitos do Nijū-kun de Funakoshi, aos quais voltarei. Com o tempo, a influência de Egami gerou expressões mais suaves e energéticas, algumas ilusões lamentáveis, outras profundas, como o Shintaido de seu discípulo Aoki, ligando Shin, a alma, e Tai, o corpo, hoje mais uma arte corporal do que marcial. Tudo isso faz parte de uma mesma família. No entanto, hoje, facções atiram pedras umas nas outras, esquecendo suas raízes comuns enquanto as mentalidades se afastam. Funakoshi estudou principalmente sob a orientação de Itozu, de Okinawa, criador dos 5 katas Heian, que significam paz de espírito, evocando a era japonesa sem guerras. O método de Itozu visava a serenidade. As bases até a faixa preta favoreciam a autodefesa e a calma, longe da competição. Ele praticava o Tode, mão chinesa, lembrando os laços confucionistas. Bodhidharma, vindo da Índia, frequentemente representado sobre um elefante, trouxe para Shaolin as técnicas de yoga impregnadas de combate, fios em uma vasta tapeçaria familiar. No entanto, mentiras e rivalidades persistem, considerando esses ramos como inimigos separados. Em 1963, Harada Mitsusuke chegou à França, em parceria com Murakami, portador de um 5º dan concedido por Funakoshi, e não de um segundo, como diz a lenda. Harada praticava um Shotokai tradicional, centrado no Kumite avanço-retrocesso, o que lhe valeu o apelido de Yo-Yo da Federação. O Yoseikan de Murakami, natural e fluido, confrontou-se com o rigor de Harada. Seus temperamentos fogosos desencadearam um conflito. Paradoxalmente, o estilo de Murakami na época estava mais próximo do Shotokai moderno do que a rigidez ancorada em Funakoshi de Harada. A mistura da liberdade de Murakami com a maleabilidade de Harada resulta em grande parte do Shotokai de hoje, embora cada escola evolua à sua maneira. Este é o meu trabalho de detetive, separar as lendas surgidas da minha longa prática. As fábulas repetidas tornam-se verdades, mas a verificação revela o contrário. Nenhum contrato de combates para Murakami, apenas tensões. O aspecto judo-jiu-jitsu do Yoseikan tornou Murakami mais apreciado pela federação da época, FFJDA, antes da FF Kama. A pedagogia disciplinada de Harada o foi menos. Seguiu-se uma cabala obscura. Harada viu-se negado um visto europeu e partiu para a Inglaterra, depois para o Brasil, em meio a invejas, uma intriga evidente, embora os detalhes permaneçam nebulosos. Paralelamente, Schneider, 5º dan de Egami, foi afastado da direção do Shotokai simplesmente porque Egami não queria que um nome japonês controlasse o desenvolvimento de seu karatê. Recordemos Dominique Valera, pilar da competição dotado de coragem inabalável, que massacrou juízes japoneses que favoreciam sistematicamente seus compatriotas. Eu lhes dizia, não exportem se temem ser superados. No entanto, esta arte não é um monopólio japonês. O Te de Okinawa vem da China, e a Shima da Índia, uma disciplina viajante para aqueles que desejam trabalhar, aprender e se transformar. Eis o véu da história levantado. A seguir, meus encontros pessoais com Harada Mitsusuke, Murakami, Egami e Schneider, para iluminar ainda mais. Não me interpretem mal, não reivindico superioridade sobre a força japonesa. Compreendam antes sua psicologia, a necessidade de poder absoluto mascarada pela humildade, impondo o silêncio do shikata, com subentendidos semeados no segredo. Na prática, esses mestres, Harada, Schneider, Murakami, inspiravam admiração, não desprezo. Eram fanfarrões, se alegavam dominação fácil, pois seu nível exigia humildade, quase um protocolo de segurança. Um dia, durante um estágio em Sernyan, nosso local anual com Murakami, eu havia discutido com uma velha carteira bruta no camping à beira da praia. Na aula seguinte, Murakami denunciou o karateca mal educado. Por honra, confessei-me. Ele insistiu. Respeite a idade, segundo o shikata, a ética japonesa completa, qualquer que seja a situação. 60 anos de bobagem não merecem respeito nenhum, repliquei.
A ira subiu. Cedi, sentindo perigo. Não sonhem em enfrentar facilmente tais mestres. Eles manejavam a fineza de espírito, encarnando o espírito Shotokai, o legado de Egami com o Suki, os vazios mentais através do Semi, a pressão energética, o Irimi, o Mitari, pura penetração pelo jogo do Ki. No entanto, não eram deuses. Desatarei esta evolução cheia de nós, a briga entre Murakami e Harada, nascida não de uma diferença de Dan. Harada possuía o quinto, assinado pela mão de Funakoshi antes da França, após a morte deste. As contradições abundam, destilem-nas com as inteligências artificiais, os links e minha sabedoria marcial vivida.